Olá! Iniciamos neste momento a nossa segunda aula sobre o breve histórico da logística internacional e o comércio exterior. A evolução humana nos remete ao estado evolutivo do comércio. Inicialmente, o homem se deslocava de um ponto a outro para caçar ou pescar com a finalidade de garantir seu próprio sustento. Logo, como forma de garantir a sobrevivência em comunidade, o homem começou a produzir e estabelecer as trocas do excedente, ou seja, das sobras, denominadas como escambo para obter os alimentos que haviam disponibilidade. Com o tempo, surgiu a primeira moeda de troca com valor comercial com o mercantilismo. Com a moeda de troca, o homem começou a vender o excedente produtivo e assim estabelecer as primeiras relações comerciais de compra e venda. Outro fator histórico importante a ser considerado é as cruzadas. Este fenômeno, de cunho religioso, contribuiu muito para a aceleração do comércio internacional. As cruzadas foram realizadas através de expedições militares patrocinadas pela Igreja Católica. As expedições do Oriente ao Ocidente intensificaram o fluxo de pessoas e mercadorias por meio de um eixo comercial através de rotas de navegação como o Mar Mediterrâneo, o Mar Norte e o Mar Báltico. Assim, as trocas que inicialmente eram restritas a uma mesma tribo, com este marco histórico, ultrapassaram os limites territoriais e continentais com o chamado comércio internacional. Esses dois fatores econômicos, de consumo e produção, sugerem vários fatores que tornaram o comércio internacional uma necessidade. Um dos fatores intensificados é a distribuição desigual de jazidas minerais no planeta. A indústria de extração do petróleo iniciou suas atividades no século XIX e por muito tempo o petróleo foi considerado ouro negro. É um recurso natural utilizado como fonte de energia. O petróleo é matéria-prima para produtos como o gás natural, a gasolina, o gás liquefeito, GLP, a querosene, o óleo diesel, nafta petroquímica, solventes, asfalto, fabricação de plásticos, borrachas sintéticas, tintas, solventes, produtos cosméticos, dentre outros. O Brasil é um dos países autossuficientes em petróleo e mesmo assim importa combustíveis. A quantidade de petróleo disponível no país supera o consumo. Em um único dia, são produzidos 3 milhões de barris de petróleo e comprados 170 mil barris de derivados do petróleo do exterior. Mas por que isso acontece? Vamos aos fatos. As refinarias brasileiras foram construídas na década de 1970, quando o petróleo ainda era importado. Com a descoberta do petróleo em território brasileiro, na Bacia de Campos, as refinarias realizaram adaptações no seu processo produtivo para refinar o petróleo brasileiro, que tem característica de ser mais pesado. Com a descoberta do pré-sal, começou-se a obter o petróleo mais leve, com maior valor agregado e com características diferentes. No entanto, o Brasil não dispunha de maquinários específicos e teve que exportar diariamente mais de 1 milhão de barris para o exterior, extraídos de águas profundas. Além disso, o Brasil importa derivados do petróleo para compor o blend. A qualidade físico-química é importante para o refino. Outros países também exercem esta mistura, como a Arábia Saudita e Estados Unidos. Outro ponto importante a ser considerado é que as refinarias estão concentradas nas regiões leste do país. Não existe nenhuma no centro-oeste e apenas uma em Manaus. Para algumas regiões, como Norte e Nordeste, importar pode se tornar mais interessante, mesmo com a alta do dólar. Por outro lado, nem sempre ter uma refinaria mais próxima pode significar preço mais baixo. O Acre, por exemplo, utiliza o petróleo da refinaria de Manaus. No entanto, são necessários adicionar 27% de etanol, que é produzido em São Paulo, para a composição da gasolina. Este valor do frete do Sudeste para o Norte reflete no preço da bomba de gasolina. Embora o petróleo seja ainda matéria-prima para os combustíveis fósseis, o desenvolvimento de veículos elétricos e as novas fontes de energia alternativas irão impactar o seu consumo ao longo do tempo. Outro aspecto importante a ser mencionado é a importância da moeda nesse cenário do comércio internacional. Até hoje, o dólar é a principal moeda de cotação cambial. No entanto, existem inúmeras outras moedas que foram criadas, principalmente devido à formação de blocos econômicos, como o dólar canadense no Canadá, franco suíço na Suíça, euro na União Europeia, dólar nas Ilhas Caimã, libras esterlina na Inglaterra, dinar na Jordânia, entre outros. Ainda nessa sequência de fatores que influenciam o comércio internacional, a diferença de solos e clima também afetam de forma direta a produção agrícola.
No Brasil, existem diferenças de clima e região que beneficiam o plantio e o cultivo de determinados tipos de produtos. Outros países não possuem as mesmas condições e precisam importar, como é o caso da soja. O Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo. A Ambev adotou uma estratégia para tentar driblar dois aspectos: o cultivo em solo propício e as flutuações cambiais. Sua principal matéria-prima, que é o lúpulo, era importado, uma vez que seu cultivo não era adequado para qualquer região do país. Com isso, a empresa enfrentava as oscilações cambiais no preço da matéria-prima e, consequentemente, no seu aumento de seus custos. Como forma de coibir esses fatores, a empresa escolheu a região de Santa Catarina, por ser uma região com clima e solos parecidos das regiões europeias para cultivar o lúpulo. Após 2 anos, a empresa obteve a primeira safra em 2022. Para tal, a empresa criou até uma fábrica de beneficiamento de lúpulo. Por fim, o último fator traz à tona a diferença dos estágios de desenvolvimento econômico dos países. Por motivos históricos e de formação de Estado, os países são classificados em desenvolvidos e em desenvolvimento. Este fato já traz à tona a diferenciação em termos de produção intensa em tecnologia e acesso a importantes transformações industriais. A China já é considerada uma das grandes potências mundiais. Até então, os Estados Unidos era o país no topo do ranking. Devido ao seu potencial e crescimento, hoje a China compete com muitos países envolvidos na oferta de produtos. Desse modo, torna-se importante entendermos como os países se organizam para promover o comércio internacional. Então, terminamos aqui esse breve histórico. Na próxima aula, nós falaremos sobre os blocos econômicos. Te vejo lá. Um abraço. Tchau, tchau.